Olá, caros cursistas! Sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Vamos dar continuidade de onde paramos? Na nossa última aula, falamos um pouco sobre a ergonomia e o conforto aplicado ao mobiliário. Tivemos a oportunidade de ver qual foi a evolução da ergonomia na história. Bem, já citamos várias vezes durante as nossas aulas a norma regulamentadora 17, ou apenas NR 17. E até o momento não falamos sobre do que se trata essa norma, o que ela aborda, quais conceitos e como podemos aplicá-la. Paciência, tudo tem sua hora. E finalmente vamos falar sobre o que aborda especificamente essa norma regulamentadora. A seguir vou apresentar na íntegra a NR 17, a que foi atualizada no ano de 2013. É importante destacar que constantemente ocorrem alterações na legislação na área de segurança do trabalho, o que torna necessário estar sempre atento a essas mudanças, uma vez que essa norma vai nortear também os nossos trabalhos. Acompanhe comigo então. Bem, essa é a nossa norma regulamentadora 17, que trata sobre ergonomia. Essa norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Vale lembrar aqui que nós estamos aplicando uma norma que fala sobre segurança do trabalho, mas nós estamos aplicando ela ao nosso contexto. Sendo assim, essa norma ela vai nortear no que se trata sobre o conforto, sobre a segurança e sobre o desempenho eficiente dos móveis que nós vamos criar. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nesta norma regulamentadora. Levantamento, transporte e descarga individual de materiais. Para efeito dessa norma regulamentadora, nós vamos ver a seguir quais são os efeitos que regem o levantamento, o transporte e a descarga dos materiais. Quanto ao transporte manual de cargas designa todo o transporte do qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da carga. O transporte manual regular de cargas designa toda a atividade realizada de maneira contínua ou ínclua, mesmo de forma descontínua. O transporte manual de cargas. Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a 18 anos e maior de 14 anos. Não deverá ser exigido nem admitido transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de se comprometer sua saúde ou sua segurança. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas de salvaguardar a sua saúde e prevenir acidentes. Com vistas a limitar ou facilitar transporte manual de cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados. Bem, essa norma, nessa parte, ela vai falar e delimitar toda essa questão do transporte, das mulheres, dos jovens. Eu vou dar um pulinho nessa parte aqui, porque é o item 17.2,5, 17.2,6 e o ponto 7, vão ainda tratar sobre esse assunto. Então, para agilizar um pouquinho, nós vamos pular para esse tópico aqui, que já tem uma coisa que nos interessa um pouco mais. O mobiliário dos postos de trabalho. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Não sei se vocês lembram, mas na nossa última aula nós falamos detalhadamente sobre as características que devem ter um posto de trabalho sentado, sobre as preocupações que devemos ter sobre a altura ergonômica do assento, do escoro, da bancada, do ângulo de visão, tudo isso nós falamos detalhadamente na última aula. Para o trabalhador manual sentado, ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos. Prestem bastante atenção. Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador. Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. Para o trabalho, que necessite também da utilização dos pés, além dos requisitos estabelecidos no subitem anterior, os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser executado. Então, assim, não somente em postos de trabalho, mas quando vamos pensar em uma cozinha, em uma casa, em outros ambientes, nós temos que levar em conta todas as questões posturais, todas as questões anométricas, como nós já falamos na última aula, devem ser bem detalhadas. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: altura ajustável, a estatura do trabalhador e a natureza da função exercida. Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. Borda frontal arredondada. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar. Isso aqui é muito importante e muitas vezes nós não encontramos isso em móveis, em cadeiras que nós encontramos nos nossos postos de trabalho ou até mesmo para o nosso lar. Então, quando vamos projetar um móvel, nós temos que levar em consideração essas questões, porque para a proteção de quem vai utilizar o que você está projetando, você tem que levar em consideração essas conformidades da nossa norma NR17. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. Porque nós não podemos ter um móvel ou ter um posto que tenha um padrão formal. Porque nós temos pessoas com diversas anatomias. Nós temos pessoas que têm variedade de altura, de estatura, de peso. Então, nós temos que fazer com que o móvel se adapte ao ser humano e não com que o ser humano se adapte ao móvel. Porque o móvel é criado em função do homem. Para as atividades que os trabalhos devem ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descansos em locais que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. Equipamentos dos postos de trabalho. Todos os equipamentos que compõem o posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Por mais que vocês podem estar pensando que essa norma fala muito de posto de trabalho, muito de trabalho, nós podemos perceber nela a característica de que ela rege sempre essa questão do conforto, sempre a questão da melhor adaptação do ambiente ao indivíduo. E essa deve ser uma das nossas principais preocupações enquanto desenhistas de móveis. No ponto seguinte, nós temos nas atividades que envolvem leitura de documento, digitação, datilografia,
mecanografia deve-se ter as seguintes características: ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação, evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual. Ser utilizado documentos de fácil legibilidade, sempre que possível, sendo vedada a utilização do papel brilhante ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: quando vocês estiverem desenhando um móvel, as pessoas vão chegar para vocês e falar: eu quero tal móvel, eu quero um posto de trabalho para digitação. Você vai ter que delimitar a altura, você vai ter que delimitar como que serão as flexibilidades dos aparatos que você vai colocar ali, que você vai projetar. Então você tem sempre que estar atento a essas questões que nós estamos falando aqui. Porque os equipamentos que são utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem ser observados os seguintes. Prestem atenção também nessa parte. Condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexo e proporcionando corretos ângulos de visibilidade do trabalhador. O teclado deve ser independente de ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias olho e tela, olho e teclado e olho e documento sejam aproximadamente iguais, serem posicionados em superfície de trabalho com altura ajustável. Bem, é importante, muito importante, aliás, que coloquemos sempre um móvel ou uma bancada, digamos assim, que permita esse ajuste. Então, eu lanço um desafio para vocês: projetar sempre pensando no ajuste e no reajuste desse material, desse instrumento que está sendo criado, para os diferentes tipos de pessoas. Bem, quanto aos equipamentos de processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo forem utilizados, eventualmente poderão ser dispensadas as exigências previstas no subitem. Aqui a norma ela vai focando um pouco e vai falando sobre essas questões dos equipamentos, como elas devem ser observadas. Eu vou pular um pouquinho essa parte, porque quando ela fala aqui sobre essas condições ambientais do trabalho, ela vai focar bastante na questão da segurança e que já foge um pouquinho do contexto nosso agora. Mas depois eu tenho certeza que vocês vão ler novamente essa NR, como eu vou pedir no final, então eu fico mais tranquila também quanto a isso. Então, prosseguindo. Para as atividades que possuam as características definidas no subitem, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NR 101/52, o nível de ruído aceitável para efeitos de conforto será até 65 decibéis e a curva da avaliação do ruído de valor não superior a 60 decibéis. Aqui ainda estamos falando de ruído, como vocês perceberam. Eu quis ler para vocês entenderem um pouquinho do que está falando aquela parte que a gente pulou, que ela está falando um pouco sobre a questão de ruído, intensidade de ruído para postos de trabalho que usem os recursos audiovisuais, né? Então, vocês devem sempre ter essa consciência da necessidade de pesquisar sobre essas normas, o que elas falam e tirar o que elas têm de importante para vocês. Aqui mais embaixo ela vai falar sobre a iluminação geral que deve ser uniformemente distribuída e difusa. Também não é algo muito voltado para a nossa aula de hoje, então eu vou passar mais um pouquinho para frente porque nós ainda temos algumas coisas importantes a tratar. Aqui ela já pula um pouquinho o assunto, já vamos falar da organização do trabalho. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do ser executado.
A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração, no mínimo, as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo do trabalho e o conteúdo das tarefas. Sempre se é necessário parar e pensar quais são os pontos principais que uma peça que estamos criando exige que tenha. Quando você vai pensar uma peça, um móvel, você não pode pensar isoladamente. Você tem que pensar ele dentro de um contexto. Da mesma forma que a NR nos traz essa organização, nós pensamos nas questões, as normas de produção, o modo preparatório, a exigência de tempo, determinação do conteúdo de tempo, o ritmo, o conteúdo das tarefas. Nós levamos em consideração os detalhes. Então, o nosso desafio diário é levar em consideração esses detalhes sempre e adaptá-los a todos os ambientes que nós vamos utilizar. Se for um posto de trabalho, essas condições aqui. Se for uma residência, você vai ter que pesquisar sobre quais são as condições principais dessa residência. Então, nunca crie simplesmente porque você acha que vai ficar legal. Você tem que pesquisar, você tem que saber se vai dar certo com o ambiente, se a adaptação é essa mesmo. Então, essa é a exigência, né, digamos assim, para se criar um móvel corretamente projetado e ergonomicamente correto. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular, estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser observado o seguinte: todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde do trabalhador. Isso aqui também nós devemos levar em consideração. Porque não adianta eu criar um móvel bacana, design diferente, com algumas características ótimas, se ele não for confortável, se ele não levar em consideração a saúde, se ele não levar em consideração o que o indivíduo precisa para ter um conforto, para ter uma saúde, para ter a sua ergonomia respeitada. Então, nós temos sempre que estar atentos a essas questões. Devem ser incluídas pausas para descanso, quando retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento, qual ou superior a 15 dias. A exigência da produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigentes na época anterior ao afastamento. Aqui ele vai detalhando sobre essas atividades de processamento eletrônico e quais são as regras que tem que se ter. Volto a lembrá-los que essa é uma norma do campo da segurança do trabalho. Então, nós vamos ter que ter um pouco de paciência aí e ir puxando o que é de interessante para a nossa área. É importante, ainda falando sobre a nossa NR17, ressaltar que ela rege sobre ergonomia, ela vem nos falando sobre este conforto e sobre toda essa questão de respeitar os limites do indivíduo, respeitar a saúde, que o móvel, ou puxando para a nossa área, né, que o móvel ele se adapte ao indivíduo, como eu falei aqui, e eu quero realmente ressaltar sobre essas características, porque é disso que rege a ergonomia. Ela vem falar sobre o conforto, sobre as necessidades básicas que um ser humano tem e que ele precisa para que o seu desenrolar da tarefa que ele vai utilizar, aquele imóvel que ele vai utilizar, o que você está criando, não afete as condições físicas, psicológicas ou, como disse aqui na regra, psicofisiológicas. Ufa, grandinha, não é? Por isso peço que leiam a norma mais vezes para que possam compreendê-la melhor. Nessa aula, foi possível analisar a NR17 e gostaria de frisar que ela ainda contém 2 anexos, sendo o anexo 1, trabalho dos operadores de check-out
ou o anexo 2, que fala sobre o trabalho em telemarketing. A norma está disponível na nossa sala, dentro da pasta referente à ergonomia e conforto do mobiliário, no tópico denominado Conteúdo. Lá também encontrará um livro falando detalhadamente sobre ergonomia. Confere lá depois. Essa norma, para ser bem compreendida, requer várias leituras. Baixem, leiam e, se surgirem dúvidas, estou à disposição no nosso fórum Tira Dúvidas, que vai ficar abaixo dessa videoaula. Vamos participar dos fóruns de discussão, pois é lá que conseguiremos consolidar tudo o que estamos aprendendo. Nas nossas próximas aulas, focaremos no desenho técnico de mobiliário, em seus conceitos e técnicas necessários para desenharmos corretamente. No entanto, ainda hoje, já quero apresentar para vocês os materiais que usamos e qual o conceito de cada um deles. Fiquem atentos, pois vocês precisam ter também esses materiais em mãos para desenvolvermos nosso trabalho em sala. A meta de todo profissional é a obtenção de desenho rápido e preciso, capaz de fornecer todas as informações necessárias à concretização do seu projeto. O desenho original, feito a lápis, servirá de base para reprodução à tinta ou através de cópias obtidas mecanicamente. Para a perfeita execução de um desenho, são necessários instrumentos de precisão. Para isso, estes devem ser de boa qualidade, limpos e bem conservados. Constituem um conjunto básico de instrumentos e acessórios: lápis ou lapiseira, borracha, par de esquadros, régua T ou uma régua paralela, compasso, escalímetro, transferidor e prancheta. As pontas dos lápis ou as lapiseiras devem estar sempre preparadas de forma conveniente, de modo a permitir uma perfeita execução do desenho. No nosso caso, eu recomendo a vocês o uso de lapiseira, que utiliza o grafite 05. Poderemos também utilizar as lapiseiras 07 e, em algumas ocasiões, a 09. A diferença de tamanhos dos grafites e utilização correta influenciarão diretamente na qualidade final do desenho. Durante a elaboração do desenho, as lapiseiras devem apoiar-se diretamente sobre a face do esquadro ou régua paralela e serem giradas lentamente para garantir um traçado uniforme. Vejamos a seguir. Aqui nós temos a régua T. Essa régua ela tem vários tamanhos, mas eu gostaria de trazer para vocês essa imagem porque a régua T ela vai permitir muito o nosso trabalho. A régua T ela é utilizada sobre mesas de desenho, conhecidas como pranchetas de forma quadrada ou retangular, na obtenção de linhas horizontais. Este instrumento possui duas partes: o cabeçote, que deve ser sempre encostado na borda lateral esquerda da prancheta e corpo, utilizando para os traçados de horizontais, e como apoio para os esquadros no traçado de linha vertical e inclinada. Bem, aqui nós temos um desenho de como a nossa régua T ou como a nossa régua paralela é utilizada. Como vocês podem perceber, esse apoio da régua T, ele serve para segurar a prancheta. Prancheta é nada mais, nada menos que a nossa mesa, que ela tem uma característica mais inclinada, ela tem uma inclinação angular que permite o nosso desempenho do desenho sem agredir a nossa postura. Além da régua T, nós podemos usar a régua paralela, que é aquela régua normal que estamos acostumados. Só que eu sugiro que seja uma régua maior e que se tenha um jeito de fixar essa régua à sua prancheta ou à sua mesa. Porque se essa régua se mexer, o seu desenho ele vai perder o traçado, vai sair fora das medidas corretas. Essa é a nossa prancheta. Eu quis trazer para vocês a imagem porque às vezes vocês não terão a oportunidade de ver de perto, né? Como vocês podem perceber, ela tem uma inclinação para
ter um melhor desempenho, ou seja, você não vai ficar debruçado sobre a mesa porque a mesa meio que se eleva até você. Lembra das questões de ergonomia que estávamos falando? Pois é, essa prancheta ela atende todas essas questões para o desenho técnico. Ela foi projetada para esse fim. As linhas verticais inclinadas são desenhadas com os esquadros apoiados na régua T. As linhas horizontais, elas são desenhadas com base na régua T, como nós podemos ver aqui. Já as linhas que elas não são horizontais, são aquelas linhas verticais, nós vamos utilizar os esquadros. Ou o esquadro de 45 graus, que é esse que está desenhado aqui, ou o esquadro de 30 graus. Nós temos que ter os dois em mãos, porque vamos utilizar os dois tipos de esquadros. Então, fiquem atentos a isso quando forem adquirir o seu conjunto de esquadros. É importante ter um esquadro de 45 graus e um esquadro de 32 graus. A combinação dos dois esquadros possibilita o traçado de linhas com as mais diversas inclinações, conforme mostrado na página a seguir. Esse é o esquadro de 30 graus, que eu falei para vocês. Vocês vão reconhecer ele de uma forma mais fácil pelo seguinte característica. Ele é o esquadro que tem essa ponta mais acentuada. Já o esquadro de 45 graus, ele é mais uniforme. Ele não tem essa diferença que o esquadro de 30 graus tem, que ele tem um ângulo reto aqui e tem a inclinação de exatamente 30 graus aqui. Já o esquadro de 45, ele tem nos dois pontos a mesma inclinação angular de 45 graus. Caso precisemos de formar um ângulo de 45 graus, basta usar a junção dos dois esquadros. Então, assim como utilizaremos esquadros separados, nós utilizaremos também os esquadros em conjuntos para a realização dos nossos desenhos. Porque, por várias vezes, nós vamos necessitar de ter algumas linhas que fujam um pouco desses ângulos aqui que nós já temos, graças à medida que os nossos esquadros têm. Então, não deixem de comprar os dois, vocês vão precisar. Falando ainda das borrachas, existem vários tipos, um para cada uso específico. No desenho a lápis, os traços mais duros devem ser apagados com borrachas duras e os macios com borrachas macias. Voltando aqui para o nosso slide, nós já temos aqui o nosso compasso. Todos vocês já devem ter utilizado um compasso na época de escola. O compasso é utilizado para o traçado de circunferências, assim como arcos de circunferências, assim como o ajuste da abertura do arco a ser traçado. Apoia-se a ponta seca, que é essa ponta que não tem o grafite, e determina-se o arco, qual seja a sua abertura, de uma só vez no sentido horário. E com essa ponta de grafite, nós realizaremos o desenho circular utilizando o nosso esquadro. O escalímetro é constituído por um conjunto de escalas gráficas determinadas a partir de escalas numéricas e desenhadas sobre um suporte triangular. Em cada parte desta, que podemos visualizar aqui, encontramos diferentes escalas representadas. Podemos usar a escala 1:50 ou a escala 1:100, entre outras, sem que tenhamos a necessidade de fazer o cálculo, apenas usando este instrumento. Como nós percebemos aqui, que está a definição das nossas escalas. Então, sempre sejam atentos à parte superior do seu escalímetro. Já o transferidor, que todos nós conhecemos das aulas de geometria, é utilizado para medição e marcação de ângulos. E é a partir dele que vamos marcar o ângulo que nosso compasso vai desenhar a circunferência, que já falamos anteriormente. Bem, aqui nós temos um desenho detalhado de uma cadeira. É possível perceber aqui todas as vistas dessa cadeira e a sua perspectiva, que é esta.
Eu já vou adiantar para vocês algumas questões, mas na nossa próxima aula nós vamos abordar isso detalhadamente. As nossas cotas, que são essas medidas que colocamos no nosso trabalho, para que quem for ler o nosso desenho e reproduzir possa entender de uma forma melhor, elas não devem ser colocadas na nossa cadeira, porque a cadeira em perspectiva, ela não tem as medidas. É um desenho que serve para representação gráfica e para que quem for executar esse projeto entenda exatamente qual o formato, qual o ângulo, qual o desenho. Cada um desses são de extrema importância para o desenho técnico. Cada um desses instrumentos que nós falamos são de extrema importância para o desenho técnico. Sem esses instrumentos, não conseguiremos realizar nenhum desenho. Por isso, peço que providenciem para os estudos que ainda iremos realizar no nosso curso. Até na próxima videoaula, onde continuaremos nossos estudos sobre o desenho técnico.